Nós temos então agora a nossa pergunta do dia de hoje. O mais importante que é dentro desta questão que a pessoa me faz é uma questão relacional. Nós vamos ver como solucionar isso dentro do método do movimento perfeito, principalmente dentro do aspecto intuição, sensitividade. Como essa pessoa resolveria essa dificuldade que ela relata aqui, desenvolvendo a intuição, certo? Então vamos à pergunta. Rosalia, boa noite. Eu gostaria de te pedir uma ajuda. Tenho uns ciúmes que não consigo controlar. Quem vive na frequência vibratória dos ciúmes é difícil controlar. Ele vem, ele arrasa, né? Com o ânimo da pessoa e com o ânimo do objeto de ciúmes, né? Da outra pessoa. Arrasa com tudo. Sofro minha vida toda com esses ciúmes. Gera muito sofrimento mesmo. Por quê? Porque é o inverso da segurança, da alegria, que são frequências vibratórias que produzem o quê? Relacionamentos saudáveis, gostosos, né? Uma pitadinha de ciúmes, todo mundo diz que é bom. Um pouquinho. Mas quando passa do limite, que inferno. Tenho um filho de 6 anos e namoro um rapaz muito bacana. Mas meus ciúmes está acabando com tudo. É verdade. Sempre fui rejeitada na minha família, pela minha mãe, cresci com um complexo de inferioridade que me faz querer morrer, nunca dei certo em relacionamentos, por não conseguir confiar e pelo medo enorme de perder. Chego até me humilhar para a pessoa não me deixar. Me ajude, por favor. Conheço a lei da atração, mas não sei usá-la para esse fim. Porque a lei da atração, como eu disse para vocês, ela não trabalha profundamente os níveis de frequência vibratória que realmente produzem mudanças, que são técnicas de controle mental. A maioria de nós, quando está trancada numa situação de problemas, o que a gente faz? A gente tenta buscar explicações, justificativas, entendimento, a gente lê livros sobre ciúmes, a gente vai em palestras sobre ciúmes, a gente quer entender, porque a gente acredita, a maioria das pessoas acredita, que se entender o motivo daquilo, as razões, ou por que aquilo existe, vai produzir alívio e solução. E é ao contrário, gente, produz maior problema, porque a pessoa fica num dilema, saber o porquê, os motivos, as causas, deixa a pessoa mais envolvida no problema, ou seja, na frequência vibratória do problema. Quanto mais ela estuda, quanto mais ela pensa, quanto mais ela fala, quanto mais ela comenta sobre ciúmes, mais ciúmes ela tem, porque a frequência vibratória dela é nesse sentido, mais ela produz esta matéria ciúmes. Então, quando você quer dissolver o problema de ciúmes da sua vida, ou qualquer problema que você esteja vivendo dentro do método do movimento perfeito, utilizando a ferramenta da intuição, você vai fazer o oposto. Primeira coisa que você precisa, a primeira condição que você precisa é desfocar a sua questão dos ciúmes. E focando numa outra questão, desenvolvendo as raízes dos seus ciúmes e corrigindo ela em outras áreas da sua vida. Parando de olhar um pouco para os ciúmes, parando de se exigir melhoras nos ciúmes, parando de estudar todas as filosofias, se massacrando porque não consegue se libertar dos ciúmes. Porque tem muita gente que fica só no nível do desejo, como pode ser ela. Eu desejo não ter mais ciúmes, eu desejo não ter mais ciúmes. E aí, resolve? Não, né? Então, a primeira coisa que a pessoa precisa aprender é desfoque. Viva o máximo possível no nível da neutralidade. Na tabela vibracional do movimento perfeito que eu criei, o nível da frequência vibratória da neutralidade é o nível do não julgamento. Olha a quantidade de luz que a pessoa tem quando ela para de se julgar, é muito grande. E ela começa a dissolver os ciúmes. A primeira coisa, a primeira condição é
Não se envolva com a condição inadequada que você está produzindo na sua vida. Aprenda a não lutar com a condição inadequada que você está vivendo no momento na sua vida. Ou com a condição inadequada do acontecimento, ou com a condição inadequada do outro, ou com a sua condição inadequada dos ciúmes. Proteja a sua visão. Aprenda a criar um foco mental. Onde você quer chegar? O que significa a segunda condição que ela precisa aprender? Qual é a intenção dela? Mostrar para o cérebro dela e começar a produzir uma frequência vibratória na intenção. Criar uma representação mental que ela vai descarregar com técnicas do movimento perfeito diariamente no cérebro dela, que vai produzir a frequência vibratória da coragem. Em vez dela ficar dizendo e presa no estado atual de eu não quero mais sofrer, eu não quero ter ciúmes, ela começa a mostrar diariamente para o cérebro onde ela quer chegar. Intenção não é desejo, intenção é direção. Aonde você quer chegar e que requisitos, que critérios que existem lá nesse lugar onde você quer chegar que lhe tornam uma mulher satisfeita e segura nos relacionamentos. Eu tenho técnicas do movimento perfeito que ensinam a você a ter o controle mental, a consciência mental para definir a sua intenção, que é a segunda condição. E a terceira condição. A maioria das pessoas tenta buscar a solução no mundo externo e ficam numa grande expectativa de que algo aconteça para que então, finalmente, o seu problema seja resolvido. Eu sempre digo o seguinte: se você está na expectativa que o outro mude e você está co-criando com ele, quando eu falo a palavra co-criando, muitas pessoas me perguntam o que é. Sempre que você está se relacionando com os outros, é a sua frequência vibratória, 50% é a frequência vibratória do outro, mas 50% criam os resultados da sua relação. Essa relação que ela vive de ciúmes é criada 50% por ela própria, e o parceiro que aceita também fortalece essa energia vibracional dos ciúmes. Qualquer coisa que você vive nos relacionamentos com seus filhos, com seus pais, com seus colegas de trabalho, com o seu chefe ou com seus parceiros afetivos, existe aí um processo de cocriação. São duas frequências ou mais frequências vibratórias produzindo a materialização de alguma situação. Nesse caso, duas frequências vibratórias. Ao invés de ela tentar soluções externas, ela tem que começar a aprofundar questionamentos sobre si mesma. E uma das perguntas iniciais que uma pessoa deve começar a se fazer para resolver e dissolver um problema de ciúmes ou qualquer problema, no nível da intuição, é se perguntar: o que de bom e de evolutivo existe nessa situação que eu ainda não consigo enxergar? O que uma pessoa com ciúmes, nesta situação, pode aprender de bom com os ciúmes e evoluir com isso, e se transformar com isso? Veja bem, gente, eu sempre digo, problema e soluções existem juntos para criar uma experiência necessária para a sua evolução. Sempre que você estiver vivendo um problema, junto vem a solução. E quando você encontra a solução, você encontra uma belíssima oportunidade de evolução. Problemas nada mais são do que oportunidades de transformação. Oportunidades de você se tornar um ser mais evoluído. Inclusive, pessoas que não passam por problemas nenhum, muitas vezes, entram num processo de estagnação na vida. Parece que tem tudo, mas estão apáticas. Por quê? Porque não estão sendo desafiadas a se tornar alguém e algo melhor. Então, essa situação de ciúmes, a primeira coisa que você precisa entender é que existe algo muito evolutivo aí para você aprender e desenvolver. No caso dos ciúmes, o que a experiência de ciúmes nos ensina? A investir no nosso amor próprio. Essa pessoa precisa investir no seu amor próprio.
oferecer a si mesmo aprovação, oferecer a si mesmo admiração, oferecer a si mesmo aceitação. Ela tem ciúmes porque ela não se acha boa o bastante. Então, o que existe dentro dela que materializa? Qual é a frequência vibratória dela que materializa a experiência de ciúmes? Medo de não ser boa o suficiente. Medo de ser abandonada. Medo de não ter as condições. Se você vive os ciúmes, comece a desenvolver e oferecer a você frequências vibratórias de amor próprio, de satisfação consigo mesmo, de aprovação, de admiração. Em outras áreas, que não seja de relacionamento. E se desenvolvendo nessas áreas, você vai adquirindo cada vez mais amor por você mesmo, respeito por você mesmo. E aí, então, naturalmente, diretamente, seus ciúmes começam a perder força. É assim que o método do movimento perfeito trabalha, com técnicas de controle mental para você desenvolver a sua sensitividade e a sua intuição. E eu garanto você, é uma das formas mais modernas de você dissolver problemas.